Pessoal, estamos aqui agora no EPcast. Você pode acessar nossas entrevistas todas através de qualquer áudio aí, de qualquer plataforma que te agrade. É só colocar lá EP Grupo que você vai encontrar. E hoje a gente recebe aqui o Daniel Morimoto, que é o VP Latam na Circana. Bem-vindo, Daniel, e obrigado pela sua disponibilidade aqui conosco. Muito obrigado pelo convite, Maurício. É um prazer bater esse papo com você. Ótimo. Então vamos lá. Como é que sua experiência e trajetória profissional, né, o ajudaram a moldar sua visão sobre a evolução do mercado na América Latina? E conta um pouquinho dessa sua trajetória aí, de Vou você. contar. Eu comecei, é até engraçado quando eu penso lá atrás, assim, eu não tinha absolutamente nada a ver com o que eu faço hoje em dia. Eu comecei trabalhando com engenharia de telecomunicações aqui no Brasil. E a gente construía torres de telecomunicação pelo Brasil, né? O que é interessante dessa experiência foi entender essas particularidades do Brasil profundo, né? Assim, a gente fazia torre na cidadezinha no interior do Acre, ou numa capital, e você tinha que fazer toda aquela gestão, né? Então isso já me trouxe muito interesse sobre essas diferenças mesmo de mercado, de localidade, né? De como a gente consegue consumir e levar os produtos naquela ocasião para a obra. Depois eu mudei realmente para o mercado de consumo. Mudei totalmente, fui para finanças, comecei aí sim a analisar dados, né, em finanças, analisando o mercado também. E naquela época eu tinha um chefe que era colombiano e tinha acabado de voltar do México, tinha sido transferido do México para o Brasil. E ele me comentava dos mercados latinos, me falava do México, e isso me despertou um pouco de interesse, porque eu estava naquela época pensando que eu queria direcionar minha carreira para ser uma carreira mais internacional. Naquela época, como é muito natural, eu estava, né, mirando os Estados Unidos e Europa. E eu falei, putz, espera lá, acho que tem uma boa oportunidade, né, de eu começar a me especializar nesse mercado da América Latina. E aí surgiu uma oportunidade para eu me mudar para o México e começar a trabalhar justamente com dados no México. Eu me mudei para lá em 2011, fiquei 6 anos lá. Comecei no mercado de beleza, que para mim foi uma experiência muito boa, porque a categoria de beleza, ela tem uma parte emocional, psicológica, sensitiva, que quando você que ama assim, né, entender o consumidor, é maravilhoso, né? Você assim, não só vê os dados, mas você pensa muito mais de forma profunda nesse comportamento do consumidor. A partir daí, né, de trabalhar com o México, a gente começou a fazer uma expansão pela América Latina, pegava minha malinha e ia país por país, porque eu estava encarregado do varejo, para falar com os varejistas, convencer eles a participar com a gente. E assim, desde varejista pequenininho, as grandes redes, país por país, né? E isso foi uma experiência muito legal, muito, muito legal, porque aí sim, né, eu comecei a entender o que era à frente, né? Aquele primeiro contato com o consumidor, que é a loja, né? A importância da loja, as complexidades que ela tem, né? Os desafios que ela tinha em cada um dos países, e resultou que eu acabei também abrindo aqui os projetos no Brasil. Passou um tempo, me voltei para o Brasil também para tocar a empresa desde aqui. A partir daí, essa empresa que eu estava, ela acabou sendo comprada pela NPD, né, que é a NPD famosa na indústria de dados aqui, particularmente no Brasil, mede a indústria de brinquedos há muito tempo. A NPD, depois de algum tempo, foi comprada e virou Circana, e Circana. hoje estou aqui nessa posição, Ótimo. liderando o negócio da Circana na América Latina. E como é que a Circana se posiciona, né, no mercado de pesquisas de dados aqui na América Latina? E quais são as tendências mais importantes que você está observando aqui na nossa região? Eu acho que o mais interessante também, amarrado a essa trajetória, quando eu estava lá atrás pensando se eu aceitava o convite para vir para a NPB ou não, eu pensava muito nessa empresa de dados que eu achava que ela teria que ser, né? E eu sempre pensei que você não consegue só analisar os dados pela multiplicidade de dados que você tem hoje em dia, pela complexidade, pela agilidade das mudanças que a gente tem, sem uma tecnologia por trás, né? Uma tecnologia avançada, que realmente não só te entregue, né, dashboards, mas ela te ajude a interpretar todos esses dados.
Então, a fusão Circana e onde a gente está hoje em dia, curiosamente, é justamente, eu sempre paro e falo, nossa, que engraçado, realmente eu acabei caindo aonde eu sempre imaginei que eu queria estar. A Circana ela foi a fusão da NPD com a IRI. Né? A NPD ela sempre foi muito reconhecida pelas metodologias de pesquisa, é uma empresa que era muito tradicional, mais de 50 anos. E a IRI ela tinha uma pegada muito mais de tecnologia, fez um baita investimento numa plataforma que é considerada das mais avançadas do mundo de análise de dados. Então essa fusão ela trouxe o melhor dado, né, com as melhores metodologias e com a melhor tecnologia. Né? Então esse é o grande ponto de diferenciação da Circana. Né? A gente que principalmente tem categorias como no Brasil, né, com o tamanho do Brasil, as complexidades que ele tem, você contar com uma ferramenta que não só vai te mostrar esses dados, mas vai te ajudar a interpretar eles, é Nossa, fundamental. incrível. Né? Incrível. Então acho que esse principalmente é o diferencial para a Circana, particularmente na América Latina eu acho muito mais poderoso isso, porque a América Latina ela tem um problema de produtividade. Né? Existe essa discussão no mercado que temos que ser mais produtivos como mercado. E esse tipo de tecnologia vem justamente para ajudar isso. Né? As empresas a poderem tomar decisões mais ágeis, mais assertivas, né? Conseguirem entender todas essas complexidades e levarem para o consumidor o que ele está buscando. Muito legal. E o que é que você vê de tendência aqui na região? Está observando alguma coisa? Acho que tem várias coisas acontecendo bem interessantes. A primeira que a gente destaca bastante nos últimos tempos é como o engajamento do latino-americano, particularmente do Brasil, na internet, nas redes, com novidades, fez com que a gente tenha uma necessidade cada vez maior de trazer a inovação e as novidades numa mesma velocidade que os mercados, né, lá fora. Sim. A gente tem que trazer isso porque o brasileiro está muito engajado. Né? A gente, quando realmente, né, pega alguma coisa com amor, a gente quer o mais rápido possível. E faz com que aquilo seja ainda maior, né? Porque o impacto do brasileiro também nas redes sociais é muito grande. Então, às vezes, você pega aquela coisa, você consegue trazer aquele item na mesma velocidade que os mercados, você consegue fazer uma promoção exponencial daquele lançamento que você está fazendo, se você conseguir alinhar isso com os mercados latinos. Então, eu acho que a América Latina tem essa particularidade, né, de ser um mercado muito excitado por novidade. Né? Eu acho que também, por outro lado, a gente continua sendo um mercado sensível a preço. Então, dentro dessa equação, sempre tem que haver, sim, tem que trazer inovação, tem que ser rápido, ágil, mas tem que ter uma equação de preço que traga o consumo de massa. Né? Porque, claro, a gente tem consumo nichado e é um motor também de crescimento, mas é uma fatia menor do mercado. Né? A gente vê pelo que aconteceu com o mercado de brinquedos no ano passado no Brasil, que ele conseguiu crescer finalmente em unidades uns 6%. Ele cresceu justamente pela faixa de brinquedos de menos de R$50. Que por muito tempo no Brasil ela estava um pouco ali não sendo bem explorada, né, porque a gente tem uma complexidade de estrutura de preço aqui, mas a partir de justamente análise de dados e entender que isso era uma oportunidade, né, importante, as empresas começaram a trazer mais item e a gente viu esse boom que ajudou, né, a alavancar o crescimento do Brasil. Muito bom. Qual é a diferença que você vê entre o mercado latino, né, americano com outras regiões que nós temos aqui de hábitos de consumo, preferências do consumidor? Eu vou primeiro entrar um pouco nas diferenças em América Latina. Né? Sim. Eu acho que a gente tem, obviamente, o México, né, um mercado gigantesco, que ele também acaba tendo uma influência direta dos Estados Unidos. Eu sempre falo que os dois mercados eles estão muito interligados, porque as redes de varejo dos Estados Unidos estão lá, né? Você tem muita influência mexicana também no mercado dos Estados Unidos. Para você ter uma ideia, hoje em dia o consumidor hispânico, né, nos Estados Unidos tem 20% do consumo total, né? Então já é uma fatia da população bastante relevante. E o México, particularmente, tem uma estrutura de varejo muito bem desenvolvida, né? O que ajuda qualquer marca que quer entrar no mercado a se expandir, né? E poder armar realmente a sua distribuição de uma forma otimizada. Que é uma coisa que no Brasil é um pouco diferente. Né?
No Brasil, a gente ainda tem um varejo fragmentado, que às vezes ele é até mais parecido com alguns países europeus, em que você tem uma regionalização do varejo, né? Você tem uma maior complexidade também tributária, né, que faz com que essas operações, né, nacionais também sejam, né, um pouco mais complicadas. E isso ajuda, por um lado, a você conseguir fazer uma hiperlocalização da sua estratégia. Então, se eu sou varejista de São Paulo, conheço o meu consumidor daqui, consigo atender e conversar com esse consumidor, ótimo. Porém, como eu sou daqui, sou menor, não tenho a mesma capacidade de investimento, eu muitas vezes não consigo fazer a transformação que o varejo hoje em dia mais necessita fazer, que é trazer de novo as pessoas para a loja, encantar dentro da loja, aumentar o nível de experiência, né? Como a gente pode realmente transformar o que é o ponto de venda. Então, eu acho que em distribuição tem algumas diferenças bastante importantes, né? Que elas acabam resultando no tipo de produto que está na loja, né? Em como essas lojas estão estruturadas, né? Como o mercado realmente funciona e ao que o consumidor tem acesso. Então, por exemplo, quando a gente vê as licenças mais vendidas nos outros países contra o Brasil ou América Latina, ainda a gente é muito tradicional nas mesmas licenças. Por quê? Porque a gente tem essas limitações, né? Eu acho que existe menor apetite para risco, e existe um menor apetite para risco também porque existe ainda uma maior, uma menor penetração das decisões com base em dados, né? Eu acho que ainda existe muita resistência ou até mesmo assim uma miopia estratégica, de eu vejo o meu negócio, eu analiso o meu entorno e não vejo mais para lá, né, as oportunidades, todo o resto de oportunidades que tem no mercado. Muito bom. Quais são os principais desafios e oportunidades para as empresas que buscam entender o comportamento do consumidor latino-americano? Eu acho que, bom, e justamente esse para mim foi o principal ponto. Exatamente. Né? O primeiro, sem dúvidas, para mim, é essa miopia estratégica. A gente tem que romper alguns paradigmas, né? Tem que entender o valor da informação, né? E não é só porque eu trabalho com isso, assim, eu sempre acreditei muito em tomar decisões assertivas, né? Você, ainda mais num mundo tão complexo que tudo está mudando constantemente, né? Que se você perdeu a oportunidade, perdeu, passou, né? Não tomou a decisão, passou a oportunidade. Então, tudo isso demanda que você possa antecipar suas ações, né? Como eu posso antecipar realmente através de ter um entendimento maior do que está além do que eu vejo, né? E eu acho que isso que a gente mais vê no nosso dia a dia, assim, no nosso dia a dia é engraçado que às vezes tem uma reunião com o time que a gente está realizando alguma apresentação, alguma análise, a gente fala, não, mas essa informação é muito óbvia. E eu sempre falo, gente, nada é óbvio, porque você nunca sabe o que a pessoa sabe, né? É verdade. E às vezes o óbvio, ele é a coisa que mais precisa ser dita, né? Porque a gente precisa reforçar certas mensagens, né? Justamente para quebrar essas crenças ou paradigmas que talvez estejam limitando a tomada de decisão. Como as dinâmicas econômicas e sociais no Brasil estão moldando os dados de consumo e comportamento do consumidor? Eu acho que é uma via de mão dupla. Eu acho que não é necessariamente que os dados moldam o comportamento, porque os dados, no final das contas, eles tentam entender esse comportamento. O que acaba acontecendo é que, à medida que você entende aonde o consumidor está olhando, você vai se focar naquilo, né? Então, acho que é uma questão muito mais de novo, aumentar a produtividade ou eficiência do que você está levando para esse consumidor, porque você quer levar o que ele quer, né? Então, quanto mais eu entender ele, mais eu vou direcionar meus esforços para aquilo que está crescendo, que eu vejo que tem apelo, que tem engajamento, né? E naturalmente vai moldando também os dados do mercado, né? Mas eu acho que é muito mais moldando para o que faz sentido e para o que vai gerar crescimento e retorno, a simplesmente, né, a gente tá transformando o mercado da forma como as empresas querem. Eu acho que é muito mais ao contrário, né? A gente quer levar o que o consumidor quer. É ele que manda, né? Ele pouquinho. O que você acredita ser o maior erro que as empresas cometem ao interpretar dados de consumo ou aplicar os insights de pesquisa no mercado brasileiro? Essa é boa, hein? Essa é uma ótima pergunta.
Eu acho que achar que a mesma fórmula vai ser igual para todo mundo, né? É, a gente fala muito de total mercado, de, né, uma visão macro, e ela faz sentido, porque o macro ele te dá um direcionamento do que, né, o todo está buscando. Mas tem coisas que não vão funcionar para você, né? Tem coisas que não fazem sentido para você. Então é muito um cruzamento do que está no macro e eu consigo, né, enxergar que tem potencial, e o que realmente eu consigo alavancar e vai ter potencial no meu universo. Então demanda muito, tanto um cruzamento entre o que eu estou vendo, e eu estou falando tanto de macro nacional, como macro regional, né, como o meu entorno, a minha loja, né. Então a gente faz muito esse tipo de análise, de eu entender o que está no todo, eu descer para o meu estado, a minha cidade, às vezes a gente desce até para regiões menores, né, deixa eu entender o que aquela loja naquele bairro ela tá necessitando, porque é um consumidor totalmente diferente. A gente até estava fazendo uma análise agora de Brasil sobre justamente também o mercado de brinquedos. O Brasil, nesse potencial, nesse tamanho que ele tem uma diferença muito grande contra outros mercados. O México mesmo, por exemplo, a gente sempre fala que o Brasil agora com esse salto que ele teve em crescimento de unidades, agora a criança ganha 2 brinquedos por ano, né? No México ela ganha 6 brinquedos por ano e nos Estados Unidos ela ganha 49 brinquedos por ano. Então é um salto gigantesco. E quando a gente vê no Brasil, por região, obviamente que isso é alavancado pelo Sul e Sudeste, mas quando você cruza isso contra também o preço médio dos brinquedos, você vê que outras regiões, que elas não têm o mesmo poder aquisitivo, elas têm o mesmo preço ou preços superiores a essas regiões, sabe? Então, esse entendimento da tua localidade, do potencial que ela tem, o que eu posso trazer aqui para alavancar as vendas, é fundamental. Não tenha dúvida. Muito legal. Eu adorei, né? Quais serviços de mapeamento vocês oferecem às companhias e de que maneira tais ferramentas colaboram para as tomadas de decisões deles, né? Diz alguma coisa, uns exemplos aí para a gente saber. A gente separa todas as nossas soluções entre 2 grandes guarda-chuvas. Um é medir a demanda, né? Então a gente mede a demanda através dos nossos parceiros de ponto de venda, então entende exatamente o que está acontecendo no ponto de venda, e mede a demanda também perguntando para o consumidor, né, o que esse consumidor está buscando, como, onde, por quê. E a gente tem toda uma outra série de produtos, né, que são direcionados a acelerar essa demanda. Então depois que eu entendi, né, o que o consumidor está buscando, como eu posso acelerar ela? E aí entram várias análises muito particulares de preço e promoção, né, geolocalização, como eu posso aplicar mais analytics para entender, né, a minha equação ali de vendas, para otimizar ela. A gente tem também Marketing Mix Model, que é uma análise para você entender o investimento que você está fazendo na mídia, né, entender qual que é o retorno que você está tendo em cada um desses canais de investimento e se faz sentido, se você tem que mudar essa equação. A gente também tem algumas plataformas de gestão da tua cadeia de suprimento, então entender como eu posso evitar, né, de ter ruptura de estoque nas minhas lojas para também, né, não perder vendas. Então são várias outras ferramentas para fechar essas lacunas, né, dentro da operação para você chegar no consumidor e você conseguir justamente acelerar a sua demanda. Sim, aí você vai estudando, você vai saber o que ele quer, né? Exatamente. E exatamente o que acontece na região, né? Porque é tudo mapeado. Tudo mapeado. Eu digo que o Brasil, nós somos vários países aqui dentro. Vários. Né? Vários. Nossa, o Nordeste é um totalmente diferente, Sudeste, e aí vai. Cada região é uma região no Brasil, é diferente comportamentos. É super diferente. Eu acho que uma particularidade muito legal do Brasil é que a gente realmente ama o Brasil. Você vê como coisas do Brasil aqui, ela tem uma performance muito grande. E quando você entra mais profundamente, vai justamente nos muitos Brasis que a gente tem, é ainda mais poderoso, né? Então você entender, e hoje em dia, né, no mercado, por exemplo, no mercado de licenciamento, você entender como aproveitar isso, né, tanto de uma forma nacional, poder empoderar essas grandes figuras que a gente pode trazer para cá, né, ou também regionalizar elas e também aproveitar esse potencial, acho que é fundamental para o crescimento do Brasil. Sim. Agora a gente vai entrar, hein? Fiquem aguardando aí que o Daniel vai entrar com uma pesquisa
Nós vamos tentar aqui formular uma pesquisa para o mercado de licenciamento, que eu acho que vai ser tão proveitoso para a indústria, para o varejo e para muitas empresas, né? Então a gente vai até tentar ver aí uma possibilidade de fazer alguma parceria ou uma pesquisa mesmo. Muito legal. Vai entrar no mercado agora de licenciamento. Dados, né? Você sabe que sempre são necessários e a gente está aqui para isso. Daniel, agradeço muito você estar aqui, você falar tudo, você muito brilhante, tudo muito bacana. Muito obrigada e vamos para a próxima. Muito obrigado, Muricy. Muito obrigado. Pessoal, é isso. E se você quiser estar aqui, falar um pouquinho do seu case ou da sua história, eu vou te receber. Tá bom? É só mandar um e-mail.